Bom dia, galera do primeiro ano. Então vamos lá, né? Havia comentado com vocês, tive dificuldade de entrar lá no Meet ao vivo, então vou fazer aqui, né? A aula, vou procurar ser o mais sucinto possível, tá? Para dar tempo de converter ainda, mandar para o YouTube. E aí, vamos lá. Página 355, se quiserem acompanhar aí, tá? Fronteiras marítimas do Brasil. Nós vimos anteriormente, né, as fronteiras terrestres e agora veremos as fronteiras marítimas, tá? Fronteira terrestre, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E as marítimas, né, começa assim. A PCG, que é a Plataforma Continental Geomorfológica de um estado costeiro, é definida com superfícies planas submersas que constituem as bordas do continente, cuja profundidade, como regra, é inferior a 200 metros. Essa é a parte mais importante, né? Então, a superfície plana, ela constitui a borda do continente e a regra é que ela tem que ter 200 metros de profundidade. A plataforma continental, né, que nós chamamos de talude, continental e o sopé, continental constituem a chamada margem continental do tipo Atlântica, pois pertence ainda à crosta continental, embora submersos. Tá? Essa imagem aí, ela retrata bem o que é essa plataforma continental. E para quem tem alguma dúvida no que é talude, eu expliquei na aula anterior, mas se não lembrarem, é um plano, né, de terreno, e esse plano de terreno ele é inclinado, ele tem uma inclinação, né, que limita digamos aí, um aterro. E a função do talude é garantir a estabilidade de um aterro. Então, pelo fato de ele ser inclinado, né, a função dele é dar estabilidade ao aterro. Na realidade, é como se fosse um calço, tá legal? Para vocês entenderem melhor. Essa PCG estende-se da linha da base da costa litorânea até o talude continental, e sua importância econômica está relacionada à existência da sua massa líquida. O que tem nessa massa líquida, professor? Importantes recursos para o desenvolvimento de atividades ligadas à pesca e à exploração mineral, como nos casos do petróleo e o gás natural. Foi aí que nós encerramos na aula anterior, tá? Então, o conceito de plataforma continental ele é diversificado. Nós temos a plataforma continental jurídica e essa jurídica ela é diferente, coloca aqui no item 4, né? Ela é diferente do definido no campo do estudo das ciências naturais. Por que isso? Pois ela abrange os seus domínios, o talude e a elevação continental. Resumindo, tudo que está no subsolo não pertence a quem mora ou quem é detentor do terreno. Vai pertencer ao governo do estado. Tá claro isso? Então, assim, posterior a isso, né, essas plataformas continentais são muito rentáveis, tá, para o governo, né, para o governo do estado que tem isso aí. Além para o governo do estado, né, os que exploram, né, os governos dos estados que exploram, eles são obrigados a dar um percentual bem pequeno para a federação, que é o governo federal, e também dar uma pequena parte para o dono do terreno. Pequenina parte para o dono do terreno. Item 6, lá na página 356. A resolução do CNUDM preveniu que um estado costeiro poderia, apoiado em critérios técnicos de análise, encaminhar um pedido à Comissão de Limites da Plataforma Continental para expandir sua plataforma continental jurídica além dos 200 metros. Então, se eu exploro 200 metros, eu tenho que enviar um pedido para explorar além dos 200 metros. Com base nessa resolução e apoiado nos resultados do programa de estudo realizado à margem continental do Brasil, entre 87 e 94, levantamento da plataforma continental brasileira, o Brasil encaminhou em 2005 um pedido à ONU
para expandir sua PCJ, né, a plataforma jurídica. As áreas pleiteadas do Brasil, além dos limites de 200 metros, somadas áreas ocupadas pelo mar territorial, zona contígua e zona economicamente exclusiva. Então, assim, nós não estamos satisfeitos nunca com aquilo que nós fazemos, né? Com aquilo que nós temos. Então, para conseguir autorização, a gente tem que fazer a solicitação para a ONU para ampliação do terreno. Tá claro isso? E aí eu pedi para que vocês fizessem os exercícios, né? Dessa parte. E aí nós vamos entrar lá na página 359, tá? Numa matéria bem bacana, né? Os fusos horários, tá? Eu vou falar primeiro dos fusos horários e depois eu falo dos fusos horários do Brasil, tá claro isso? Então, vamos lá, 359. Nós vimos lá a cartografia, vimos a parte de escala e agora, adentrando o fuso horário, a gente precisa ter uma coisa definida. Quando eu digo uma coisa definida, é que muita gente fala assim, poxa, professor, isso eu vi no sexto ano. Mas assim, no sexto ano ele não dá para nós subsídio, né, que dá quando a gente interpreta o fuso horário e consegue, né? O importante não é só saber o que é o fuso horário, mas saber calculá-lo, tá? Então assim, o que é, o que são e para que serve? O fuso horário também é conhecido como zonas horárias, tá? Então, essas zonas horárias, ou fuso horário, como queiram chamar, eles foram estabelecidos através de uma reunião composta por vários representantes de países, né? Isso foi feito em Washington, né? Capital dos Estados Unidos, no ano de 1884. Nessa ocasião foi realizada, dentro dessa reunião, uma divisão do mundo em 24 fusos horários diferenciados. Por que 24 fusos horários diferenciados, professor? Porque o dia ele é composto por 24 horas. Então, qual foi a metodologia utilizada para que fosse feito essa divisãozinha aqui da página 359? Então, a metodologia utilizada, né, só para vocês terem uma noção, partiu do princípio que são gastos aproximadamente 24 horas. Para ser mais exato, 23 horas e 56 minutos e 4 segundos para que a Terra realize um movimento de rotação. Ou seja, que ela gire em torno do seu próprio eixo. Nós vimos lá a rotação e translação. Então, para que a Terra gire ao redor do seu eixo, do seu próprio eixo, né, foi estabelecido que é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Essa volta, esse movimento de 360 graus, a gente coloca que uma hora, a Terra se desloca em cada uma hora 15 graus. Né? Então, pelo fato da Terra se deslocar em cada hora 15 graus, a gente consegue obter na circunferência terrestre o tempo gasto que ela realiza o movimento de rotação. Então, o tempo gasto que ela realiza esse movimento de rotação são 24 horas. Tá claro isso? Né? O fuso horário referencial para a determinação das horas é o meridiano de Greenwich, tá? Cujo centro é 0 grau. E esse meridiano de Greenwich, denominado inicial, ele vai atravessar a Grã-Bretanha, tá? Além de cortar o extremo oeste da Europa. Tudo isso que eu estou falando está na apostila de vocês, tá, gente? Eu só estou pincelando para a gente terminar a apostila ainda hoje. Então, a partir... Não é que eu estou correndo, não. Eu estou pincelando para depois vocês se interarem na leitura lá da apostila. Então, a partir disso, ficou estabelecido os outros limites de fusos horários. A partir do meridiano de Greenwich, que totaliza lá 0 grau, né, é que a gente tem como referência estabelecer os fusos horários. Pois bem, a Terra ela realiza o seu movimento de rotação girando
de oeste para leste, tá? Oeste para leste. Então, quando ela faz esse movimento de rotação de oeste para leste no seu próprio eixo, né, marcando lá mais uma vez 0 grau, tem as formas adiantadas, já que os seus horários de oeste do meridiano têm as horas atrasadas. Então, para oeste, hora atrasada. Para leste, hora adiantada. Tá claro isso? Alguns países, como é o caso do nosso território brasileiro, né, em virtude da sua extensão territorial, né, eles têm mais de um fuso horário. Tá? Então a Rússia, por exemplo, possui 11 fusos horários diferentes. Professor, como que explica isso? É em virtude da sua extensão territorial. Então, obviamente que a Rússia ela vai passar em vários territórios. O território da Rússia ele pega o meridiano de Greenwich para a direita e para a esquerda, então, como ele atravessa, consequentemente tem 11 fusos horários. Já no nosso caso, o Brasil, né, ele também apresenta mais de um fuso horário. Para ser mais preciso, 4 fusos, tá? Em virtude da nossa extensão. 4 milhões e 320, ele está no sentido de leste para oeste. Tá? Fato que proporciona aí a existência desses 4 fusos distintos que eu mencionei para vocês. Então tem um decreto lá, 11.662, publicado no Diário Oficial de 2008, que passa a adotar apenas 3, mas nós temos 4. Mas segundo o decreto oficial, é reconhecido aqui apenas 3. Para que nós possamos compreender, né, esses fusos horários, é de extrema importância, principalmente para as pessoas que realizam viagens, que têm contato com pessoas de outros lugares. Né? Então, professor, para que conhecer isso? Por esses aspectos, né? Para quem viaja, para quem tem contato com o mundo afora, para quem comercializa com outros lugares, é de extrema importância. Tá? Na página 359, né, mostra lá um pouco do que eu falei, tá? E além de mostrar um pouco do que eu falei, observem a figura aí da 359, sempre para a direita vai aumentar, para a esquerda vai diminuir. Por gentileza, não esqueçam isso, tá, gente? Dessa parte aqui, o que eu chamo a atenção para vocês é o item 4, na página 359, o que eu vou chamar a atenção de vocês aí é para o item 4. Olha lá, ele diz assim, como a Terra realiza o seu movimento de rotação de oeste para leste, ou no sentido anti-horário, os 12 fusos horários situados no hemisfério oriental apresentam as suas horas adiantadas em relação aos fusos inicial. Qual que é o fuso inicial, mais uma vez? Meridiano de Greenwich, que é datado de 0 grau. Tá? E aí, não esquecendo que o meridiano de Greenwich é a referência, que é o nosso 0 grau, para a direita eu aumento e para a esquerda eu diminuo. Tá claro isso? Ótimo, então. Vamos lá para a página 360. A 360 ela vai falar da conversão internacional, né? Que foi a reunião que eu coloquei para vocês, né? Que vai determinar que o meridiano de Greenwich é o limite ou a base para o seu relógio, tá? Para o relógio. Eu costumo dizer, né, que as questões de geopolítica, cada nação, ela pode adotar um determinado horário como referência, o que pode levar o restante do mundo a ter alguma distorção. Por isso que nós colocamos, né, sempre o horário de Brasília, porque é o horário oficial brasileiro, tá bom? Então, antes dessa metodologia ela existir, os relógios eles eram acertados em cada cidade pelo qual se passava. Isso é exemplo da Idade Média, tá? Isso era feito pelo horário solar. Então eles tinham dentro do horário solar, né, como faziam o horário pelo sol, eles tinham como referência meio-dia. Se você for analisar bem quando está sol, né, meio-dia, se você colocar lá na sombra, ela vai ficar bem no meio. Então isso era a referência que era adotada. Os fusos horários eles corrigiram isso ao instituir
o tempo solar médio. O que é isso, professor? Então, é uma padronização que foi lá ocorrida em 1878, né, das 24 faixas verticais, que são as 24 horas do dia. Espero que tenha parte de 24, né? E qual o conceito fundamental para entender esses fusos horários? Mais uma vez, nós usamos os meridianos, que eu digo que são as semicircunferências que ligam os polos, né? E esses meridianos, eles dividem o globo terrestre em dois hemisférios, né? O ocidental e o oriental a leste. Eles determinam os múltiplos de 15 graus que constituem os 360 na circunferência terrestre, tá legal? Então, assim, na intersecção entre essas linhas, que é mais larga na medida em que se aproxima da linha do Equador, nós teremos um mesmo horário vigorando entre norte e sul. Então, na intersecção dessas linhas, nós vamos ter o mesmo horário do norte no sul. Tá? Depois deem uma olhada aí na figura da página 360, tá? Só para vocês terem uma noção. E quanto ao meridiano de Greenwich, que é o marco, né, que a gente chama de marco longitudinal, como assim marco longitudinal? Ele que dá o pontapé inicial para nós irmos para a direita ou para a esquerda. A cada país do lado direito eu terei uma hora, né, somado uma hora, e cada país do lado esquerdo, né, eu terei como referência menos uma hora. Tá legal? Aí nós temos alguns exercícios, né? Eu vou colocar para vocês aí uma imagem que dá para tirar um ênfase desse meridiano de Greenwich e o que ele nos proporciona em relação a entender esses horários mundiais, tá legal? Só um minutinho. Agora vamos tentar nos estreitar para o meridiano Greenwich, para os fusos horários. Vamos falar um pouquinho mais dos fusos horários do território brasileiro. Página 362, eu não estou falando dos exercícios, né, porque eu vou pedir os exercícios por atacado, tá legal? Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios posteriormente, para que na próxima aula, antes da gente introduzir a apostila 2, nós possamos aí fazer uma correção se houver necessidade. Quando eu falo de fuso horário, né, eu já falei para vocês que, em virtude da nossa extensão territorial, nós apresentamos mais de um fuso horário. Tá? Agora a gente vai se ater a falar apenas do território brasileiro. Eu paro um pouquinho aqui, só para ver quem chamou lá. Tá? Então, assim, como a Terra leva aproximadamente 24 horas para completar o ciclo de movimento da rotação, o que resulta a existência, mais uma vez falando, entre dias e noites, a alternância, né, entre dias e noites, o planeta ele é dividido em 24 fusos, tá? E em cada fuso a gente tem que entender que representa uma hora em sua área de abrangência. Essa contagem, eu já falei que ela é feita por meridiano de Greenwich, né, que é a linha imaginária, que estabelece a convenção e que corta a cidade de Londres, né, e toda a sua extensão durante o sul, tá? Eu estou me orientando ao sul, tá? Então, dessa forma, todas as localidades que se encontram a leste em relação a Greenwich soma-se uma hora, né? Pelo número de fuso e de distância, enquanto tudo que se encontra a oeste tem suas horas diminuídas. A leste aumentada, a oeste diminuída. Tá claro isso? Tá.
Então, tá lá na apostila de vocês, na 362. Peraí, gente, deixa eu vir um pouquinho para cá, que eu vou colocar uma imagem para vocês aqui, né? Eu espero que dê para dar uma visualizada bacana, tá? Vou ficar de ladinho aqui para vocês pegarem aí uma parte do que eu estou mencionando. Então, direita aumenta, esquerda diminui, tá? A leste aumenta, a oeste diminui. O território brasileiro, né? Olha aqui, ó. O território brasileiro, na configuração da página de vocês. Então, pelo fato dele se encontrar no hemisfério ocidental, né, ele possui o seu horário atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. E, além disso, em razão do país possuir, como eu falei para vocês, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Então, para nós, ele é dividido em 4 fusos, tá? 4 fusos cuja demarcação oficial, no caso nosso, é estabelecida pelo horário de Brasília. Então, essa é a divisão, tá? E os fusos que representam. Então, assim, na página 362 está: por causa da longa extensão no sentido leste-oeste, o Brasil possui 4 fusos horários, portanto, 4 horários legais. Hora vigente em cada um dos fusos horários. Todas por seus territórios está situado no hemisfério ocidental, atrasadas em relação ao GMT, que é o Greenwich Mean Time. A hora média de Greenwich, hoje mais conhecido como Tempo Universal Coordenado. Item 2. O Brasil possui 4 fusos horários. Veja a área a seguir, a abrangência desses fusos horários, tá? Então, quando eu falo da abrangência desse fuso horário, vamos lá. O primeiro, ele é baseado na UTC em 2 horas, né? UTC, mais uma vez, né? É o que a gente chama de horário universal aí. Então, Atol das Rochas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz. Segundo fuso horário, Distrito Federal, região Sul, Sudeste e Nordeste, Estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá. E o terceiro fuso horário são 4 horas, Estado do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e 2/3 do Estado do Amazonas. Então, é dividido pela localização do território brasileiro, tá? Não esqueçam desse detalhe. O item 3. A hora oficial do Brasil que corresponde à hora da sua capital, portanto, é vigente na cidade de Brasília, Distrito Federal. Encontra-se 3 horas em relação ao tempo universal de coordenada, que é o que nós chamamos de UTC, tá? Essas transversais, né, essas linhas que tem aí no mapa, né, elas representam o horário real, né, dos fusos, ou seja, a hora exata em relação ao distanciamento do meridiano de Greenwich. Tá legal? Já falei dos 4 fusos horários, né? E acredito que seja isso. Item 4, lá na página 363. Instituir horário de verão consiste em adiantar o horário vigente de uma região em 1 hora. Vários países do mundo instituem esse horário em seu território. Não é privilégio nosso de instituir o horário de verão, tá? Até por conta de economizar energia em todo o mundo. Então você acrescenta, né, acrescenta 1 hora para os dias serem mais longos, tá? Item 5. A maior parte dos países que adotam atualmente o horário de verão apresenta a totalidade ou parte do seu território em áreas onde o verão verifica-se ocorrência expressiva durante diferença entre a duração dos dias e da noite. Diferença expressiva é quando os dias são mais longos. Item 6. O início da vigência deste horário no Brasil ocorreu em meados da primavera e o término ocorre em meados do verão.
Veja no mapa a seguir que os estados do Norte e o Nordeste não adotam horário de verão. Isso acontece porque essas regiões estão situadas em uma área da zona climática intertropical, onde não se verifica em nenhuma estação do ano variação acentuada na duração dos dias e da noite. Eu lembro que eu fui fazer um serviço só para ilustrar um pouco a nossa aula, eu fui fazer um serviço no Nordeste pela Unip e foi um ano que foi instituído o horário de verão, né, no estado da Bahia, cidade de Remanso. E eu lembro que nós estávamos em horário de verão aqui também, e lá era horário de verão. Então aqui, 7 horas da noite, estava claro, lá eram 8h30, 9 horas da noite, estava claro. Né? Até por conta do dia ter uma duração maior no estado da Bahia. Tá legal? Gente, eu acredito que seja isso. Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios. Infelizmente, mais uma vez, nós estamos tendo que gravar as nossas aulas, né? Isso em virtude do Meet, tá? Mas assim, não vamos ficar devendo nada na questão de qualidade. Façam os exercícios. Boa semana, bom fim de semana, aliás, né? Hoje é sexta. Bom fim de semana, se cuidem. Abraço a todos, Deus abençoe a vida de vocês. Forte abraço.